Aula! A Carol deu uma verdadeira aula sobre investimentos expostos ao dólar. Esse daqui é o primeiro vídeo onde eu convido algum especialista pra gente fazer um ping-pong. Não é uma conversa, é pergunta e resposta, pergunta e resposta, pergunta e resposta. E no vídeo de hoje eu trouxe a Carol Invest, uma especialista CPA 20 que manja muito sobre diversos temas do mercado financeiro, mas ela falou muito bem sobre BDRs, ETFs e investimentos diretamente no exterior. Agora, sem mais enrolações, fiquem com esse bate-papo muito legal. Boa noite, Carol. Boa noite, Matheus. Muito obrigada pelo convite. Esse assunto é um assunto que eu gosto bastante de conversar, então acho que vai ser bem produtivo. E como o tema está em alta, né, principalmente pelo momento que a gente está passando aqui no Brasil, eu acho que vai esclarecer as dúvidas de algumas pessoas aí. Que bom, que bom. Muito obrigado por ter aceito o convite, viu, Carol? Então já vamos começar. Bora! O que é uma BDR? Bom, o que seria uma BDR? Ele não chega a ser a própria ação, né, ou como a gente chama, estoque, a própria ação que é domiciliada nos Estados Unidos, mas ele é um recibo de uma ação americana, tá? Eles inventaram isso, né, para os brasileiros conseguirem investir lá fora, né, coitadinhos. Não, isso é normal, isso já tem em outros países, tanto é que, por exemplo, o cara é americano, quer investir na Petrobras, ele consegue através de um instrumento chamado ADR, que é a mesma coisa, é um recibo de uma ação brasileira que está sendo negociada lá fora. Então, no caso da BDR, é o recibo de uma ação americana negociado aqui no Brasil. Certo. Agora vamos para a próxima pergunta. O que seria um ETF? Imagina uma cesta básica, né? Então, você tem uma cesta básica, quando você vai no supermercado e você compra uma cesta básica, você não consegue, por exemplo, ter mais sacos de arroz do que você gostaria, ou trocar o feijão pelo litro de óleo. Então, o que é um ETF? Você tem ali um conjunto de ativos envelopados e você compra aquilo da forma como ele está, com as taxas, com as regras que já existem, você não consegue mudar, mas eles são conhecidos, né, como um fundo passivo, né, um fundo de ações passivo, onde a taxa de administração ela é muito mais baixa que um fundo de ações ativo, né, onde o gestor tem que estar lá, ele compra e vende toda hora. Isso já não tem no fundo passivo, porque ele tem regras determinadas. Então, não existe um gestor que está escolhendo ali toda hora se ele vai alavancar o fundo, se ele não vai. Não, já tem as regras estabelecidas. Então, você consegue investir com pouco dinheiro, muitas vezes, num mercado muito amplo, diversificar de uma forma muito simples e pagando uma taxa muito baixa. Então, esses são os ETFs que tem tanto aqui no Brasil quanto lá fora, né? Só para traduzir, o ETF vem da sigla americana, que é Exchange Traded Fund, né? Que é um fundo, basicamente. Beleza. Agora, quais são as vantagens e desvantagens de você investir em um ETF e um BDR? Os dois têm vantagens e desvantagens. As vantagens, né? No caso do ETF, você tem uma diversificação ali pronta, de forma prática, passiva. Você tem um custo muito baixo e você está dolarizando essa carteira em poucos segundos. Você faz isso de uma forma bem diversificada. Tá? No caso do BDR também, mas do BDR depende em qual BDR você vai querer investir. Existem os BDRs de ETFs, que isso foi liberado recentemente, não tinha aqui no Brasil, foi liberado em fevereiro desse ano. E tem BDRs, por exemplo, do Facebook, da Amazon, Walt Disney, então você escolhe. E daí o risco de você investir num BDR, por exemplo, de uma ação específica, é aquela ação cair, é o mesmo risco de você investir, por exemplo, numa ação aqui no Brasil, é a volatilidade, é a empresa passar por algum momento ruim, você vê o seu dinheiro ali oscilando. Mas as vantagens seria realmente você dolarizar a sua carteira, se expor ao mercado americano, né, usar isso a seu favor como uma espécie de hedge, mas você ganha não somente com a diferença cambial. O dólar está subindo, a minha carteira vai subir também. Mas também com o crescimento dos ativos. Se é um ETF, conforme ele vai crescendo, vai também crescendo os seus investimentos. Claro, se o dólar cair, isso vai impactar. Mas no longo prazo, as empresas vão continuar crescendo e o dólar, ao longo dos anos, ele também só tem aumentado. Então, assim, é difícil até falar em desvantagens,
eu consigo só ver vantagens nesse tipo de investimento. Sensacional. E qual é mais vantajoso? Você investir em BDRs e ETFs diretamente aqui no Brasil ou diretamente lá nos Estados Unidos? Bom, qual que é o melhor? É uma pergunta que às vezes eu recebo no meu Instagram. Na verdade, a minha resposta pode até te decepcionar um pouco, Matheus, porque eu não consigo ver qual seja o melhor, mas sim qual que é o seu momento como investidor. Porque cada um está no momento ali na sua jornada como investidor, está crescendo, está se desenvolvendo, buscando aprendizado. Então, está cada um numa jornada diferente. Porque, por exemplo, a pessoa às vezes acabou de abrir uma conta aqui no Brasil. Aí eu falo para ela que a melhor opção é ela abrir uma conta no exterior, se ela quiser investir em dólar. Aí, de repente, ela já fica em choque. Ela fala, meu Deus, mas acabei de abrir no Brasil. Como é que é abrir lá no exterior? É difícil? Ai, deixa. E daí ela simplesmente não diversifica a carteira dela, porque eu falei que o melhor é ela investir lá fora direto. Então, eu tomo esse cuidado para não falar qual que é o melhor, mas eu penso assim, existe o caminho mais fácil e existe o caminho que pode rentabilizar mais no futuro, no longo prazo. E aí, você pode falar que o que rentabiliza mais é o melhor, a gente pode ver dessa forma, mas não necessariamente. Tem gente que vai preferir o mais fácil e tá tudo bem. Então, hoje, qual que seria o mais fácil? O mais fácil é eu investir em ETF aqui no Brasil, que se expõe ao dólar, né? A XP está fazendo um trabalho muito legal, trazendo vários ETFs que já tem lá no exterior, então ela traz aqui para o Brasil, ela não traz de graça, ela traz com uma taxa de administração, na média aí que ela trouxe foi de 0,30, é uma taxa super ok. E por que ele é o mais fácil também? Porque você compra esse ETF, já está tudo certo, mas também para declarar o imposto é fácil também, porque os dividendos já estão dentro do fundo, eles são reinvestidos dentro do ETF, então na hora de declarar anualmente, você não precisa ficar lá declarando todos os dividendos, eles já estão todos lá dentro, então é a forma mais simples. E ela já te ajuda muito na sua carteira, ela já faz um trabalho muito bom na diversificação da sua carteira. A gente teria ali um intermediário, que é os BDRs. Aí, se você quer ter um pouquinho mais de trabalho, você vai para os BDRs, você consegue ter acesso a esses ETFs, por exemplo, que a XP está trazendo, você já tem acesso a 11, pelo menos, o investidor comum, né, que não é investidor qualificado, 11 deles, pelo menos, já estão liberados aqui no Brasil. E daí você consegue ter acesso a eles. E qual que vai ser o seu trabalho nisso? O seu trabalho vai ser, na declaração anual, ter que declarar esses dividendos que você recebe. E se esses dividendos, eles são mais de R$ 1.900, você entra numa tabela regressiva de imposto de renda, aí você tem que declarar todo mês. Mesmo assim, se for ETF, olha que legal, você pode ser isento também, porque você pode considerar a tributação que eles já colocam lá, porque lá eles já tributam em 30%. Todos os dividendos, sendo de estoques, sendo de ETFs, eles já tributam diretamente lá. E daí eu posso trazer aqui para o Brasil e falar assim, eu já fui tributado lá, não preciso ser tributado aqui, mas você tem que fazer essa declaração. Então, esse seria o nível intermediário. E daí, o que te dá um pouquinho mais de trabalho, a gente pode considerar o melhor, mas depende da sua caminhada, né? Falo novamente, vá com calma nisso. Eu mesma comecei por ETFs aqui no Brasil e depois eu fui avançando nesse processo, então tá tudo bem. Então, a forma mais avançada seria você abrir a sua conta numa corretora lá fora, aí você tem que fazer a remessa, investir, e tem todo esse processo. E, Carol, vale a pena a gente investir no exterior, mesmo com o dólar no patamar atual? Então, a gente está sempre na máxima histórica do dólar. Esse que é um ponto, e as pessoas esquecem disso, que quando era 1,70, a gente estava, ele vai voltar a ser R$1. Ele vai voltar a ser R$1. Aí ele bateu 2, bateu 3, bateu 4, e ele subiu muito rápido, né, com a pandemia, com vários fatores. Nos últimos anos ele subiu um patamar que agora a gente está olhando e falando assim, não, vai ter que cair. Mas e se não cair? Né? Então, vale a pena, sim, você dolarizar sua carteira, sempre vai valer a pena. Por aquilo que eu comentei antes, porque mesmo que o dólar, vamos supor que eu acho muito difícil do dólar regredir, por exemplo, para R$4 nos próximos anos. Mas vamos supor que ele
sai agora de 5,50, que ele está mais ou menos, ele fica entre R$ 5. Ai, perdi dinheiro? Não, porque se você investiu em empresas, essas empresas elas estão crescendo. Você está exposto ao crescimento dessas empresas. Então, no longo prazo, ainda que o dólar permaneça estável ou caia um pouquinho, o crescimento dessas empresas vai ser maior. Tá? Historicamente, eu não estou falando isso da minha cabeça, historicamente isso acontece, só que o dólar continuou subindo também, então isso ajuda mais ainda na sua carteira. Mas é por isso que as pessoas, elas têm esse receio, elas estão sempre esperando a baixa, e daí elas perdem tudo, elas perdem a alta toda. E qual que é a máxima? Não sei, porque continua subindo e não para de subir. Então, é muito difícil isso, realmente a pessoa tem que pensar, preciso dolarizar a minha carteira. E começa, pois se cair um pouco. Pensando no longo prazo, você ainda vai se beneficiar e muito com isso. Bacana. E quais seriam os custos que eu devo considerar antes de investir no exterior? Como, por exemplo, corretagem, spread. Quais seriam esses custos? Falando de investimentos, onde eu abro conta numa corretora lá fora, bom, depende da corretora que você vai escolher, né? Assim como aqui no Brasil, tem todo tipo de corretora. Tem corretora que vai cobrar taxa zero, tem corretora que tem um spread maior, tem todos esses pontos. Vou dar aqui um exemplo de uma das maiores corretoras que a mais popular aqui no Brasil, né, de corretora americana, é a Avenue. Por que os brasileiros estão caindo para dentro com a Avenue? Porque os donos são brasileiros, ela tem um suporte em português, né? A plataforma você consegue usar em português se você quiser. Então, ela se popularizou aqui no Brasil. Hoje, ela não cobra corretagem. A corretagem antes era de $2,50, mas atualmente eles não cobram corretagem. Tá, é só essa taxa? Não, tem o que você comentou do spread. O spread é quando a gente manda o dinheiro lá para fora. Tá? Essa transferência na nuvem, ela tem um custo. Então, hoje na Avenue, eles têm um câmbio integrado, e é aquilo que eu já comentei. Tem o que é mais fácil e tem o que pode te dar um benefício de rentabilidade maior no futuro. Então, pela Avenue, você tem a parte que é mais fácil. Eles fazem o câmbio para você. Você não precisa ir atrás de uma exchange só para fazer essa transferência de dinheiro, mas eles cobram um spread e ele tem uma taxa alta. Vai ficar ali, sei lá, em torno de 3%, depende da exchange que você está usando. Tem a remessa online, de repente, se você quiser, você não precisa usar o câmbio integrado da Avenue. Você faz via remessa online e aí, bom, seu dinheiro está lá no exterior, a taxa é um pouquinho menor, mas você tem que usar, você tem que ter a conta na remessa online, a conta na Avenue ou a conta em uma outra corretora e fazer essa transferência. E tem também os dividendos cobrados lá, os dividendos tributados no exterior são em 30%. Então, isso é retido na fonte, você não precisa fazer uma DARF americana, nem nada do tipo, nem aqui no Brasil, isso é retido na fonte. Então, no caso, por exemplo, de um BDR, quando paga-se os dividendos dos BDRs, você já tem ali 30% já ficou no exterior, você nem viu esse dinheiro. E quando chega aqui, tem mais ou menos uns 5% também, que é uma taxa que fica para quem está fazendo essa intermediação entre o ativo de lá e o ativo daqui, né? Então, esses seriam os custos. Depende da corretora, mas hoje a gente já tem... O bom é que hoje a gente já tem muitas opções, então está cada vez mais competitivo e melhor para o investidor. Boa, e quais ativos nós podemos comprar lá fora? Bom, lá fora, considerando a corretora americana já, são as mesmas coisas que aqui, só que elas têm outro nome. Então, lá a gente tem as stocks, são as ações, né, que a gente pode considerar essa tradução. Nós temos os REITs, são os primos dos fundos imobiliários, só que aqui a gente tem um fundo, né, lá são empresas ligadas ao ramo imobiliário, é algo muito mais amplo, tá, no quesito até de volatilidade, de risco, né? Aqui a gente considera fundos imobiliários um pouquinho menos volátil, menos arriscado, talvez, dependendo do fundo. Lá já seria ao contrário, você tem os REITs, às vezes, mais alavancados.
E temos os ETFs, que são os fundos passivos. A diferença é que aqui no Brasil nós temos alguns, a gente consegue contar no dedo das mãos, e lá a gente tem mais de 5.000 ETFs que a gente pode escolher. Lá, para cada ramo, para cada setor que você pensa da economia, tem um ETF. ETF só de empresas da área da saúde, tem. ETF só de empresas europeias, tem. Empresas de países desenvolvidos, tudo isso. Para cada pontinho aí da economia, você consegue ter um ETF diferente que você tem acesso lá no exterior. Aqui no Brasil tem também, tem via BDR, só que 11, né, que eles liberaram recentemente. Então, lá é bem mais amplo. E vale a pena investir lá fora com pouco dinheiro? Vale, com certeza, porque independente de como você está começando hoje, está começando, por exemplo, com R$100, eu acho que não valeria tanto a pena você já mandar R$100 lá para fora, né? Porque ele passa por todo esse processo de spread, de câmbio, aí eu não acho tão legal. Mas a partir de uns R$500, R$1.000, legal, né? Às vezes você não vai conseguir fazer esse aporte todo mês, mas você pode juntar aí alguns meses para fazer esse aporte. Isso considerando que você vai mandar o dinheiro para fora. Mas você pode também investir aqui em BDR, ou se você vai investir via ETFs, né, pelo da XP, aí você consegue investir todo mês, né? Tem ETF com valor bem acessível, alguns que a XP liberou vieram com valor na época de R$10 para você começar a investir. Então, isso é muito acessível. Então, mesmo com pouco dinheiro, eu não só acho que a pessoa pode, mas que ela deve já começar. Se for mandar lá para fora, aí eu acho que mandar pouquíssimo dinheiro, eu já não acho que vale a pena. Mas a partir de uns R$500 já é interessante, sim. E para quem está querendo começar agora, como que funciona a tributação desse tipo de investimento? Vou falar desses três, tá? ETF, BDR e investimentos no exterior. ETF é 15% de tributação. Então, como é reinvestido os dividendos dentro do ETF, 15% em cima de tudo, tá? Agora, quando a gente está falando de BDR, como ele está sempre em referência a um ativo que está lá no exterior, no caso dos ETFs de BDR, por exemplo, ele já tem uma tributação de 30%. Mesmo os estoques, 30%. Aí chega aqui, tem mais uns 5% em média em cima dos dividendos. No caso de ETF e BDR, tem 15%. Quando você vende com gain, né, você tem que pagar, gerar DARF, 15%. E quando você está lá fora mesmo, seria as mesmas taxas, só que eu tenho um ponto. Aqui no Brasil, você tem isenção até 20 mil. Quando você vende, né, ações, você não paga até 20 mil reais. Lá é até 35 mil. Acima disso, também é 15%. E os 30% dos dividendos, que eu já falei que são tributados, isso é retido na fonte. E é para todo mundo, não é porque nós somos brasileiros lá, não, tá? Isso é para todo mundo. Eu acho que você já respondeu essa pergunta, mas só para deixar mais claro ainda, essa tributação que é feita já é retido direto na fonte ou eu mesmo que tenho que fazer? Sim, essa tributação é retida na fonte, mesmo falando dos investimentos no exterior, retido na fonte, mas aqui também no Brasil, quando é tributado em 5%, também é retido na fonte, tá? Não precisa gerar uma DARF, por exemplo. A gente só vai gerar DARF quando vender o ativo com ganho, né? BDR ou ETF, você vai ter que pagar aí 15%. E não tem isenção, tá? Vale lembrar isso. Mesmo BDRs, é ações. No Brasil, até 20 mil eu sou isento. BDR não, você tem que pagar sobre qualquer valor de ganho. Eu sei que existe uma tributação sobre a herança. Por exemplo, meu pai investe lá fora, então, por exemplo, eu e minha irmã, a gente vai ter que pagar esse imposto na hora de retirar esse dinheiro? Sim, sim. Mas isso também tem aqui dentro. Então, às vezes, isso assusta um pouco a questão da tributação que vai ter sobre a herança, mas isso já existe aqui no Brasil também. Aqui no Brasil já é tributado mais ou menos de 4% a 8%. E o que acontece com os seus investimentos que vão estar lá fora? Primeiro vai ser iniciado um processo de inventário aqui. E daí tem que fazer, né, um documento, uma tradução juramentada, tentar não, você vai conseguir, né? É porque o processo demora um pouco. Mas demora muito menos do que aqui no Brasil. Porque inventário aqui no Brasil, às vezes você tira em 1 ano, às vezes você tira em 10 anos.
Mas lá no exterior você vai entrar com essa documentação, com uma tradução juramentada, né, que é por uma pessoa, um tradutor que tem essa autorização. O juiz de lá, ele simplesmente vai acatar o que o juiz daqui definir. Porque aqui no Brasil é obrigatório que tenha herdeiros para assumir esse patrimônio, né? Então, metade do patrimônio pode ser o que tiver descrito em um testamento, mas a outra metade, obrigatoriamente, vai ser para herdeiros, tá? Ainda que não haja testamento nenhum, nada disso, o juiz ele vai determinar pelo menos 50% para os herdeiros. Isso daí vai ter que ser acatado pelo juiz de lá, que vai liberar o dinheiro. E daí vai liberar para os herdeiros, né, para o que for definido já aqui no Brasil. Que regra que vai ser estabelecida? Se a pessoa é brasileira, as regras do país que ela mora, né? Então, no caso, o Brasil. Um ponto interessante, até $60 mil é isento, tá? Tem um custo dessa transação toda, que é em torno de 3% a 4%, mas em termos de montante, até $60 mil é isento os seus investimentos lá fora, né? E hoje está, 5,50, mais de quase R$400 mil aí serão isentos. Então, isso já, considerando que, por exemplo, você investiu durante 20 anos no exterior, aí depois você vai pagar o custo de 3% a 4%, mas você teve todo o benefício que foi de investir no exterior, de estar exposto ao dólar, à variação cambial, as grandes empresas que estão lá fora. Então, eu vejo isso como um custo muito baixo. Mas tem também outras alternativas que seriam, assim, mais avançadas, que é você ter uma conta conjunta. Então, se você tem uma conta conjunta, você pode colocar o nome de um filho ou colocar o nome do cônjuge. Na hora ali que a pessoa falece, simplesmente eles vão considerar que todo o patrimônio é seu. Não tem que fazer inventário, não tem que passar por burocracias. E um outro ponto mais avançado ainda seria as empresas offshore. E daí são empresas que você constitui ela em um paraíso fiscal, então, principalmente nas Ilhas Virgens Britânicas ou nas Ilhas Caimã. Isso é totalmente legal e regular, né? Aqui no Brasil, a gente só ouve falar de político lavando dinheiro e a gente acha que isso é coisa de gente que quer roubar. Mas, na verdade, isso é totalmente legal. Quem já leu o livro Pai Rico, Pai Pobre, vai lembrar que ele fala bastante sobre isso, que a melhor coisa do mundo é você ter ali uma empresa e daí você coloca todos os custos referentes àquela empresa. Então, os custos não são seu, pessoa física, é da empresa. E se ela está constituída, por exemplo, num paraíso fiscal, onde eles têm benefícios fiscais mesmo, você acaba pagando muito pouco ou quase nada de imposto. Isso seria um pouquinho mais avançado. Tem os custos de você abrir uma empresa dessa e tudo isso, mas sim é uma alternativa para quem começa a ter um patrimônio muito grande lá no exterior. Em relação aos investimentos normais, assim, como se fossem as stocks, os REITs, os ETFs, quais são os custos para você trazer esse dinheiro de volta para cá? Seriam os mesmos? Sim, o caminho de eu trazer de volta é o mesmo caminho que eu fiz para levar eles para lá. Por exemplo, se a pessoa usou uma remessa online porque ela acha mais barato, ela vai usar esse caminho para trazer o dinheiro. Então, primeiro eu vendo o valor, né? Se possível, menos de R$35 mil, para eu ter esse benefício de não pagar os 15% a mais de imposto. Até 35 mil sou isento. Trago o dinheiro para cá, para o Brasil, via uma remessa online. Se está na Avenue, eu faço o câmbio integrado que ele já tem. Então, com uma TED, você manda o dinheiro para cá, assim como você manda para lá. Hoje na Avenue é simples dessa forma. Tem um spread um pouquinho maior, que as outras, mas a facilidade é imensa. Não tem muitos custos de trazer. Se você se planeja para trazer de pouco em pouco, tá ótimo, você não vai pagar tanto imposto. Agora, voltando a falar sobre o imposto de renda, é um processo complicado? Olha, assim como é chato, né? Imposto de renda, declaração anual, ela é muito chata, né? Quando você investe em ações aqui no Brasil também. É a mesma coisa, na verdade, o processo é muito similar. Pega ali os dados das suas corretagens. Ah, mas eu tenho que saber o câmbio do dia. Hoje, a própria Receita Federal, ela disponibiliza uma tabela para cada mês já tem um câmbio ali que ela mesma determinou. Isso já facilita muito. Mas o trabalho é o mesmo. Não tem muito o que fazer. Não tem, e também não é mais do que você já tem aqui no Brasil. É similar.
certo e quando não vale a pena investir lá fora? Eu diria que não vale a pena quando você é uma pessoa que ainda está começando nesse mundo, nesse universo do mercado financeiro, e você ainda não definiu uma estratégia, porque você corre o risco de olhar ainda muito para o que a mídia está falando, o que as pessoas estão falando, e daí você vai mandar o dinheiro para fora, vai dar uns 3 meses, você vai ouvir uma notícia e vai querer o dinheiro de volta, e daí você traz dinheiro de volta. E daí essa compra e venda, aqui no Brasil, ela já é péssima para sua carteira. Você ficar girando a sua carteira, você acha que está fazendo um bom negócio, mas não está acumulando nada de patrimônio. Só que fazendo isso lá no exterior é pior ainda. Compre e vende, porque você está pagando o spread cambial. Você está fazendo ali um exchange. Então, isso vai corroer os seus investimentos. Você acha que está lucrando. Nossa, comprei tal valor, vendi por tanto. Mas esse spread cambial, ele está acabando com os seus investimentos. Então, se a pessoa não tem uma estratégia definida ainda, se ela está começando muito no começo, ela não sabe ainda o que é cada coisa no mercado financeiro, como funciona, ainda não lê uns livros assim, que vai abrir a mente dela com relação a isso, aí eu acho que não é hora de começar, né? Mas se ela já sabe, não, eu já sei a minha estratégia, principalmente focada no longo prazo, né? Um holder aí. Então, cara, não vejo um impedimento. Todo mundo deveria diversificar seus investimentos em dólar, euro e outras moedas. Então vamos fazer aqui um se vira nos 30 do Domingão do Estudante. Me convença a investir no exterior em apenas 30 segundos. Vamos ver se dá. O dólar é a moeda mais forte aqui no Brasil, não só no Brasil, no mundo. As dívidas dos países, elas são em dólar. Ainda que na pandemia foi emitido muito dinheiro, muitas pessoas chegaram com isso. O dólar vai se desvalorizar. E veja bem, já faz quase um ano, ele não se desvalorizou, tá? Ele só está mais forte a cada dia. Então, todos os países são endividados em dólar, as exportações que ocorrem no mundo afora são em dólar, e o Brasil, né, é um país que está se desenvolvendo com isso, por todos esses motivos. E você tem que dolarizar a sua carteira com uma moeda forte e que vai proteger o seu patrimônio. A primeira coisa que você tem que pensar com relação a investimentos não é ficar rico rápido, isso daí não existe. É você proteger e a partir disso você começa a multiplicar. Sensacional, deu mais ou menos 30 segundos mesmo, mas era só para fazer a piada. Não, beleza. Ótimo. Carol, as perguntas acabam por aqui. Muito obrigado por tudo, foram respostas completas e tirou todas as minhas dúvidas. Só para deixar claro pro pessoal, eu não sou assassino e tô querendo matar meu pai, não. Só porque eu fiz várias perguntas sobre herança. Não é isso não, é que eu tinha realmente algumas dúvidas sobre isso. Mas de qualquer forma, Carol... Eu achei estranho, viu, Matheus? Mas eu não quis falar nada, só me reservei a responder a pergunta. Carol, muito obrigado por ter aceito o convite, foi um vídeo muito bom, vai sair no meu canal, e com certeza, galera, já se inscreve no canal da Carol, são vídeos sensacionais, inclusive os 11 BDRs de ETF que ela falou, tem um vídeo lá no canal dela, vai lá dar uma conferida que tá o link aqui na descrição.